Sejam bem-vindos. Cristi, tudo certo? Boa tarde, Cristi, tudo bem? Tá tudo certo por aí? Olá, Rô, tudo bom? Prazer estar aqui com você hoje. Mais um evento nosso, né, Cristi? Mais um evento, que delícia. Enquanto a gente não pode se ver pessoalmente, que Não bom vejo a hora estar aqui com vocês todos. Eu não vejo a hora da gente começar a ir para as regionais de novo, hein, Cristi? Ai, que delícia, que saudades. Vamos. As regionais também, não tô aguentando mais. Vamos lá. Bom, acho que a gente pode começar, né, Cristi, enquanto as pessoas vão entrando. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu me chamo Rosane Gugliacchi, eu estou há bastante tempo na ABD, eu acredito que muitos já me conhecem, faço parte da equipe de marketing da ABD. Então, e nós estamos hoje aqui com mais um evento da Roca, que é o nosso patrocinador Black, já há 2, 3 anos, 3 ou 4 anos, né, Cristi? 3, 4 anos, o primeiro ano foi uma parceria mais tímida, depois a Roca já abocanhou todas as nossas ações, aí está com a gente em tudo que a BD faz durante o ano, e especialmente neste evento, nós vamos falar dos lançamentos da Roca para 2021. A Revestir também foi online, né, Cristi? Então não deu para mostrar, mas a gente vai mostrar para vocês aqui. Antes da Cristi começar o conteúdo, eu quero agradecer a Roca, especialmente, agradecer também a Coral, que é a outra patrocinadora Black da BD, nós vamos fazer muitas coisas junto com a Roca e Coral esse ano, também aos patrocinadores regionais que estão com a gente nos eventos online, que é o Varejão das Tintas e a Templus, de Minas Gerais. E, então, esses são os nossos parceiros, grandes parceiros, e os parceiros regionais para as ações online. Eu vou passar 2 vídeos, o da BD, que a gente está comemorando 40 anos, né? Segue comemorando 40 anos, nós fizemos 40 anos ano passado, e lançamos uma série de vídeos muito legais com os nossos ex-presidentes, e eu vou passar um vídeo da Carolina Zabó, o institucional da Roca, e daí a gente segue com o conteúdo. Eu tinha estudado música durante 10 anos, tinha tocado harmônica e tinha me formado concertista e tudo mais, mas eu não queria dar aula de música. Com os amigos da minha prima que fazia arquitetura no Mackenzie, numa conversa, acabou que elas me indicaram um decorador na ocasião que frequentava a loja delas, que era uma loja de imóveis ingleses que tinha na Rua Augusta naquela época. E ela me deu o endereço e eu fui no dia seguinte. Chegando lá, eu me encantei, parecia que eu tinha vivido lá naquele lugar a vida toda. Fiquei, assim, realmente encantada. E comecei a trabalhar lá. Eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia quem era o decorador, o que ele fazia, eu não sabia nada. Mas aquilo foi um mundo que se abriu para mim e que foi maravilhoso. Eu nunca mais quis sair de lá e realmente nunca mais pensei em qualquer outra profissão que não fosse essa. Quando fiquei sabendo da BD, me interessei muito porque eu achei que era uma associação bastante interessante na ajuda do profissional novo que entrasse para a profissão. E então, em 1988, eu me filiei à BD. Na sequência, eu fui eleita a presidente. Aí fizemos o nosso primeiro CONAD, que foi muito importante. Tivemos 1000 pessoas assistindo o CONAD, foi uma coisa maravilhosa. Trouxemos diversos palestrantes de fora e com isso eu senti que eu estava realizando aquilo a que eu tinha me pretendido quando me filiei à BD, que era ajudar a profissão, era fazer com que a BD se transformasse num porto seguro. É fundamental, além da beleza, da estética, é a ética. Essa é que faz a profissão realmente séria e que as pessoas fazem questão de ter um profissional para fazer a casa deles. Porque se não tiver essa ética, não funciona. O nosso futuro começou lá atrás,
Quando olhamos para onde estaríamos hoje se investíssemos nas pessoas, se buscássemos soluções inteligentes para os desafios que se desenhavam, se fôssemos inovadores. Em um ano tão desafiador como este, nós crescemos. Nós colhemos frutos e semeamos para as colheitas que virão. A Roca Brasil Cerâmica, primeira a fabricar lâminas e laspas superformatos no Brasil, se reinventa todos os dias, porque a vida é assim. Ela surpreende, muda de direção e exige práticas responsáveis, exige conhecimento e visão estratégica, mas acima de tudo, exige um compromisso com a verdade. Se hoje estamos avançando, inclusive acima das projeções de mercado, é porque investimos tempo para cuidar das pessoas, para aprender, para desenvolver tecnologias, tempo para olhar para frente. O futuro que queremos tem menos desperdício, é mais versátil e leve. Queremos contribuir para a construção de ambientes que possam ser refúgio, que contem a nossa história, que nos abracem. Nosso trabalho só faz sentido se for sentido. Lá na frente, caberá tudo o que vivenciamos até aqui e tudo o que desejamos de essencial para o mundo. Um mundo novo e possível. Somos a Roca Brasil Cerâmica, essencialmente novos. Eu já ia me esquecendo, eu preciso convidar todos vocês para darem uma olhadinha nos cursos que a BD está fazendo esse ano. Nós contratamos especialmente a curadoria da Casa P.O. Box e nós faremos 7 cursos com o macro tema, trazendo uma abordagem para o corpo, mais identidade, mais abrigo, mais meio ambiente, mais planeta. O primeiro curso que nós já fizemos foi História dos Interiores, foi espetacular. Nós tivemos recorde de bilheteria. O próximo, agora, amanhã nós temos a aula inaugural dos 4 próximos, que vão se aprofundar bastante no contemporâneo, na comunicação, enfim, no design, no trabalho em si do design de interiores, abaixo desse guarda-chuva, né? Então, é um conteúdo riquíssimo. A Sueli Garcia, que é junto com a Ila, da Casa P.O. Box, que estão desenvolvendo esses conteúdos e estão ficando realmente muito interessantes para o dia a dia do design de interiores. Deem uma olhadinha no site da BD e se inscrevam, porque vale bastante a pena. Cristi, vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Então, obrigada de novo pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente produziu, do que a gente traduziu em produtos e um pouquinho da pesquisa que a gente fez. Então, obrigada a todo mundo que está participando. Já vou começar aqui, porque eu sei que todo mundo precisa de tempo, então vamos falar já sobre as macro tendências. Então, só para me apresentar, eu sou Marketing Manager da Roca Brasil Cerâmica. Estou há 5 anos na companhia, sou formada em propaganda, com especialização em marketing, design thinking, future thinking. Uma das últimas formações apaixonantes que eu fiz foi em neurociência aplicada ao marketing. Então, a ideia é compartilhar um pouco desses estudos que a gente faz olhando para futuros, olhando para macro tendências e como que a gente traduz isso em produtos, tá? O meu Instagram é Cristi Silva Chuca. Eu tenho um outro, ele está um pouquinho paradinho, mas eu tenho um segundo, que é o The Insight Mind. E quem não der tempo da gente conversar aqui pós, a ideia é a gente conversar um pouquinho, eu vou apresentar para vocês 3 macros, depois a ideia é a gente responder algumas perguntas. O que não der tempo, eu fico super à disposição no Instagram, ou no Instagram da Roca, ou da Insepa, tá bom?
Então, vamos começar. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é um pouco de como que funciona esse nosso trabalho de desenvolvimento de produto. Quando a gente pensa em coleção, esse trabalho começa sempre antes, é um trabalho bem contínuo, mas agora, por exemplo, a gente já está pensando na coleção de 2022. Então, como que esse trabalho funciona? A gente olha vários aspectos macro, né? Então, assim, socioeconômico, político, movimentos sociais, comportamentos. A gente também conta com os birôs de tendência, o que eles estão trazendo para os próximos 3 anos. Então, nos birôs de tendências, a gente já está falando muito de 2023 até 2025. A gente olha as expressões na arquitetura, na construção civil, design, cidades, planejamento urbano. A gente olha interiores, né, arquitetura como um todo. Então, às vezes, quando a gente conversa aqui, a gente fala arquitetura de forma ampla, às vezes as pessoas me questionam, mas e design de interiores? A gente não está falando da formação, né, de uma faculdade ou outra, a gente está falando de arquitetura de uma forma mais ampla, que isso pega urbanismo, pega arquitetura, construção civil, interiores, design de uma forma ampla. Então, tudo junto e misturado, a gente avalia todos esses comportamentos. E o design de interiores com muito carinho, porque é onde a gente está, né? É onde a gente é pano de fundo, quando a gente pensa numa coleção de revestimentos. E a gente também se ancora em outras expressões, nos salões de tendência. Então, o Salão de Milão, que sempre acontece em abril, esse ano tem uma probabilidade que ele aconteça em setembro, e depois tem a Cersei, que é uma feira de cerâmica, de revestimentos, de porcelanatos, que traduz muito do 3D que a gente vê em Milão, das expressões de design, para o 2D, para a textura. Então, com todas essas informações, com todas essas referências, bebendo de todas essas fontes, a gente consolida, vê o que tem fit com cada marca do grupo e lança uma coleção. Então, esse pano de fundo é para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a coleção, que eu vou convidar vocês para visitarem nos nossos sites, rocaceramica.com.br e incepa.com.br, onde vocês vão ver todas as coleções, as 2 coleções que a gente lançou para 2021. Então, agora a ideia é a gente entrar nas macros. Eu trouxe 3 que a gente usou como ponto de partida quando a gente pensou nas coleções desse ano. Então, a gente vai falar aqui da essencialidade, do poder do agora, do feminino e da volta às origens. Então, essa primeira macro que a gente elegeu para conversar com vocês hoje, a gente viu essa macro catapultar quando a gente teve esse cisne negro, né, que foi o Covid. Então, já vinha se falando há algum tempo de focar no agora, da gente ter um foco no presente, principalmente quando o tempo era o nosso novo luxo. Então, antes da gente vir para dentro de casa e da casa tomar esses multipapéis, a gente já vivia numa era de escolhas, né? Porque a gente também fala muito de uma era da experiência. Então, a gente vivia tendo que fazer escolhas. Eu vou naquela reunião ou eu vou almoçar com alguém? Eu vou responder e-mail, eu vou atender essa ligação, eu vou participar dessa reunião, eu vou me dedicar ao WhatsApp agora. Então, a gente vivia se dividindo nos tempos e a gente estava sempre com a cabeça no próximo compromisso ou na próxima coisa a se resolver. E com a pandemia, a gente ganhou algum tempo. E a gente começou a perceber como a gente podia reorganizar a nossa rotina, a gente podia ter um pouquinho mais de qualidade, de organização de tarefas. E como até agora a gente não tem uma resposta de quando isso acaba, e acaba com vacina ou quais vão ser os cuidados, o que a gente teve que fazer? Se deslocar um pouquinho desse planejamento que a gente sempre vivia fazendo, pensar no agora para diminuir a ansiedade, porque a gente teve muita crise de ansiedade.
Então, o foco no agora e o essencialismo passou a ser uma questão de saúde mental, né, de bem-estar, e que tem tudo a ver com interiores, com a casa, com o nosso lar. Então, algumas das palavras que vocês devem ter ouvido com mais intensidade nesses últimos 2 anos aí, 1 ano e meio. Slomerism, então a gente falando do consumo consciente, que a gente conseguiu repensar um pouco esse consumo exagerado, a gente pensando no minimalismo das coisas que a gente precisa de forma essencial, mas isso não significa que a gente tem que viver de uma forma escassa, não, é poder ter escolhas entre uma coisa ou outra. O Ruga, né, que é o que se escreve Hygge, que é essa tendência escandinava que já vem há longo tempo nos países escandinavos, que é você dar valor ao que importa, e que a gente aprendeu a ser ruga de uma forma assustada, né? Porque a gente sempre falou do minimalismo dentro de casa como forma de decoração, decoração minimalista. E a gente muitas vezes não olhava para o que estava por trás, né? O que estava por trás disso tudo. Da onde que vem esse minimalismo? Vem de um modo de ser, de uma forma de se portar, de como que você cria as suas relações. E isso a gente vê muito na Dinamarca, que é um dos países mais felizes, com as pessoas mais felizes do mundo, que eles vivem dessa forma riga, né? E essa forma de viver é dar valor ao que importa, dar valor ao que te faz bem, é estar perto das pessoas que você ama e é ter conforto e aconchego. Então, eles tiram o que as novas gerações, geração Y, geração Z, também tiram essa questão do ter para o ser. Eu não preciso ter um monte de coisa, porque isso não vai me proporcionar bem-estar. Eu preciso estar perto das pessoas que eu amo, eu preciso ter um ambiente aconchegante, eu preciso ter conforto no meu lar. E aí a gente teve também, em 2019, a Marie Kondo como embaixatriz desse minimalismo japonês, com Danshari, né, que era recusa, eliminação, separação, você usar o estritamente necessário, porque isso acaba deixando a tua vida fluir de uma forma melhor, né? Você deixando de ter esse exagero de coisas, você consegue diminuir a tua ansiedade e deixar as coisas mais leves. Então, aqui alguns exemplos do Ruga, né? Como que essa decoração com essas formas mais aconchegantes, com essas formas mais delicadas, por que na Dinamarca, nos países escandinavos, eles dão tanto valor para o design? Porque existem estudos, e tem um estudo em particular de uma universidade de London College, que ele fala que quando nós olhamos para o belo e para coisas harmônicas, nós produzimos serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, muitas vezes, as pessoas que, né, a gente tem a produção de hormônios que são os mesmos de quando a gente está apaixonado. Então, por que o dinamarquês, os países escandinavos, eles olham tanto para o design, né? Eles usam esses argumentos porque é algo neurofisiológico. Então, quando a gente olha para o belo importa, né? O harmônico importa. Por quê? Porque ele proporciona bem-estar. Então, não é algo que é supérfluo, né? A gente sabe muito bem quando a gente se sente bem em algum ambiente, em outro não, nem tanto. Então, a gente já falou aqui um pouquinho em outros encontros de neuroarquitetura, né? Que é o quê? A neurociência aplicada a ambientes, a design de interiores, arquitetura, construção civil, são as 7 variáveis que compõem os ambientes. E que está tudo aqui junto e misturado. Então, por isso que a gente vem falando tanto de neurociência aplicada a design, neuroestética, por isso que a gente vem trazendo tanto essas macro tendências e elas se fundem, né? Em alguns momentos elas se entrelaçam. O outro exemplo dessa macro é o Danshari, o minimalismo japonês, que vem carregado de história e de simbologia, e que a gente, o ano passado, já começava a falar de Scandinese, né? A junção da tendência escandinava com o minimalismo japonês. Então, isso continua em alta, a gente vê ainda muita gente
muito essa temática do minimalismo ganhando força e começando a entrar numa onda de mainstream. O que é o mainstream? Ela deixa de ser uma tendência, já foi uma tendência embrionária lá em 2018, 2019, em 2020 ela ganhou muita força e agora a gente começa a ouvir um pouco mais de repetição em torno dessa tendência. E aí, outra representatividade da era do agora, do essencialismo, é o que todo mundo deve ter ouvido, a gente falando de você ter teu tempo para meditar, aquele momento só teu, o mindfulness, que é o quê? É você estar centrado no agora, é você poder concentrar e estar focado naquela atividade presente para diminuir a ansiedade, para melhorar o bem-estar. E isso tem tudo a ver com o ar, né? Então, a prática de mindfulness, ela explodiu no ano pandêmico, e a gente, além do mindfulness, que é uma prática com que você tem o foco como objetivo, a gente também falava da era das emoções. Então, dentro da era das emoções, a gente tem o Flow, o Joe e o Nixon. Quem já viu outros bate-papos comigo já deve ter ouvido essas siglas. Mas o flow, o que é? Flow nada mais é do que estado de fluxo. Flow é algo que nasceu na década de 70 com um professor da Universidade de Chicago, chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que ele estudou os artistas, esportistas, artesãos daquela época e do pós-guerra, e ele viu que quando eles eram desafiados e eles dominavam alguma técnica, eles tinham uma satisfação intrínseca. Eles entravam em perfeito equilíbrio entre corpo, mente e alma, eles tinham uma perfeita sincronização dos 3 cérebros e eles conseguiam fluir, a atividade não era pesada. E quando a gente fala isso, é neurofisiologicamente também, porque o cérebro é o órgão que mais despende nossa energia. Por isso que quando a gente faz algo que a gente tem um pouco mais de dificuldade, que a gente tem que se concentrar muito, chega no final do dia a gente está exausto. Porque o nosso cérebro, a nossa parte racional, né, de cálculos, nosso córtex, ele exige muito da nossa energia. E quando a gente está em flow, a gente diminui o gasto calórico cerebral. E a gente consegue ter uma plenitude maior na execução dessa tarefa. Então, é como se a gente olhasse um gráfico e a gente tivesse um alto nível de habilidade no que a gente está fazendo com um alto nível de desafio. E aí você entra em estado de flow. Quando você entra em estado de flow, você não sente o tempo passar. Você não tem sono, você não tem sede, você não tem vontade de ir no banheiro, você está pleno. E eu tenho certeza aqui que todo mundo já aconteceu isso dentro da atividade que vocês têm maior habilidade, maior satisfação de fazer. É quando a gente não sente o tempo passar. Você começa a fazer aquela atividade e, de repente, você olha e você fala, nossa, se passaram 2 horas, eu nem senti o tempo passar, tá feito. Você tem uma autorrealização, você não precisa de uma resposta de, ficou muito legal, parabéns. Você tem uma plenitude, uma sensação de bem-estar que é intrínseca, e o flow, ele é muito recompensador. Então, o que acontece? Para você trabalhar em flow, para você poder estar em flow, você precisa estar focado no agora. Por isso que o mindfulness ele é tão falado. E o flow hoje, ele também já é visto por empresas. Então, as empresas do Vale do Silício, elas começam a buscar funcionários que trabalhem em flow e param um pouco de falar de performance. Por quê? Porque o flow, gente, quando você trabalha em flow, além de você ter pessoas mais felizes, mais realizadas, você aumenta a produtividade e criatividade das pessoas. Então, é o ganha-ganha para todo mundo. Então, é muito melhor do que ser produtivo, é você trabalhar em flow. E é tudo que todo mundo quer, né? Trabalhar com o que se gosta, produzir resultado, ficar satisfeito, que você cria um ciclo virtuoso. Então, todo mundo ganha. A segunda sigla que eu queria compartilhar com vocês é a questão do JOMO. O JOMO, ele nasceu com a geração Y, que ele é o lado bom de uma outra sigla que veio com essa geração. Lembrando que geração Y são os nascidos a partir de 95. Não, mentira, desculpa, errei. Geração Y são os nascidos a partir de 80 e geração Z são os nascidos a partir de 95. Geração Y, ela criou o termo JOMO, que é o Joy of Missing Out.
O que é isso, gente? Quando a gente vivia quando a gente vivia mais intensamente em avião, em 1000 compromissos, saindo para almoçar com 1000 reuniões, chegava na sexta-feira, você estava esgotada, você falou, não quero fazer nada, eu quero me jogar no sofá, eu quero ficar em casa um pouco. E isso foi a redescoberta dos prazeres e dos rituais. Quando a gente se viu em casa, e a casa tomando esses papéis todos, né? Homeschool, home office, restaurante, academia de ginástica, cinema, balada, a gente falou assim, eu quero ficar em casa, eu quero me proporcionar esses rituais que eu não tinha tempo de ter e sentir prazer. Então, quantas pessoas voltaram a ler? Quantas pessoas começaram a falar, esse é meu ritual de banho, vai ter aromaterapia, vai ter cromoterapia, eu vou parar para ler um livro, ou agora, todo dia depois do almoço, eu passo aquele chá, eu passo aquele café, eu tenho o meu momento. É o prazer de você estar desconectados, é aquele teu momento único. Então, a gente teve, né, se a gente pode tirar alguma coisa de belo dessa tristeza e dessa pandemia, dessa doença horrorosa que a gente está vivenciando, são esses pequenos prazeres que a gente redescobriu. E o JOMO, como eu falei, ele é o oposto do FOMO, né, que tem uma outra síndrome que já é hoje tratada pelo ramo da psicologia, que é o Fear of Missing Out, que é aquele nosso desespero de quando você tem 2% de bateria no celular, que você vai ficar sem bateria, você fica desesperado porque vai acontecer alguma coisa na sua vida e que você fala, meu Deus, é o fim do mundo, eu não vou estar sabendo o que ele está acontecendo. Que é crise de ansiedade, né? Então, a gente tem o JOMO, que é o lado bom, né, de algo que a gente descobriu, e a gente tem que combater esse FOMO para a gente desacelerar e poder viver de uma forma plena, sem essas crises de ansiedade que a gente tem tanto. E esses novos rituais, a gente já fala disso, gente, desde 2017, né, dos spas em casa, dos espaços de banho, dessa crescente da gente querer aqueles momentos só nossos, que isso traz prazer, proporciona bem-estar, libera serotonina, e a gente se sente pleno. E o Niksen, que é o mais novo, que surgiu na Holanda o ano passado, que é essa questão do minimalismo na sua essência, né? Muita gente traduz como nadismo, mas essa questão de você não fazer nada, de você ter ambientes mais cleans, de você ter um ambiente na tua casa mais livre, que nada mais é, gente, do antigo ócio criativo. Que muitas vezes a gente fica querendo uma solução e aquela solução ela vem... Que momento? Na hora que você está deitada, que você desconectou, na hora que você está embaixo do chuveiro, na hora que você está na banheira, no momento que você não está pensando em nada. Então, esvaziar a mente, a gente se libertar dessa era de ser produtivo o tempo todo, tem que estar fazendo curso, tem que estar lendo, tem que estar fazendo coisas o tempo todo, é benéfico para o nosso bem-estar. Né? Então, esse termo Niksen nasceu na Holanda e ele tem tudo a ver com essa era do essencialismo. Indo para a segunda macro que eu separei para vocês. Vou acelerar para dar tempo da gente conversar um pouquinho no final. A era do feminino. Então, aqui a gente fala do feminino como arquétipo de beleza e como algo que existe dentro de nós todos, homens e mulheres. A gente aliar o melhor do feminino com o melhor do masculino. A gente empoderar e ser mais inteiro. Né? Então, quando a gente fala era do feminino, o que a gente está falando? A gente está falando da delicadeza, da subjetividade, do cuidado, da delicadeza de cuidar do outro, da beleza, da empatia, gente, que a gente aprendeu tanto significado dessa palavra ao longo do ano passado. E a gente está falando também de poder ser mais delicado, de poder ser mais subjetivo e entender o outro sem julgamento. Então, você deixa de ser pesado, de ser racional o tempo todo e você começa a levar as coisas com mais leveza. Isso explodiu em 2020. A gente teve grandes protagonistas, né, as líderes políticas em países que tinham essa liderança feminina, sabendo conduzir uma pandemia e questões multidisciplinares, não só de saúde, como logística, como vários setores da economia abalados de uma forma mais ampliada, de uma forma mais amigável. Então,
elas foram os primeiros países numa primeira onda que conseguiram controlar de uma forma boa. Então, são vários, a gente vai vendo vários exemplos. Lembra que eu falei lá atrás que a gente vai olhando para vários aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais? Então, a gente vai vendo vários exemplos de ascensão feminina e representatividade. Outro olhar que a gente pode ter ampliado para ver essas referências femininas, a gente pode olhar muito para o cinema e para o entretenimento. Então, a gente tem aí grandes heroínas sendo lançadas aí nos últimos 4 anos nas telonas. Então, o universo dos super-heróis antes ele era muito masculino, e a gente tem a Marvel aí chancelando essa representatividade feminina e mostrando o poder da mulher, o poder do feminino. E a gente também, eu gosto de trazer um caso aqui, que acredito que na década de 80, quem viu Exterminador do Futuro, era um filme que falava muito de inteligência artificial dominando os humanos, né? E que o salvador era quem? Era um homem, e a Sarah Connor ia lá, dava luz num homem que ia salvar a humanidade. Nesse último, que foi do James Cameron, que foi lançado, ele volta da sequência ao segundo, né, que foi do mesmo diretor, aqueles outros ele descarta. E aí a história é conduzida, tem uma exterminadora mulher, a Sarah Connor já é uma senhora, tem o Schwarzenegger, parará, e tem a menininha que eles têm que salvar, porque ela é muito importante para o futuro da humanidade. Por um viés cognitivo, a gente fica falando, bom, ela vai dar luz a alguém. E ao longo da trama, quem não quiser ouvir a spoiler, põe no mudo que eu vou falar. Ao longo da trama, a gente vê que não, ela não vai ter o papel de mãe, e sim ela vai salvar. Então, a gente muda esse conceito de que a mulher precisava de um homem, precisava exercer seu papel de mãe para contribuir para um futuro melhor. Então, isso, gente, é uma mudança de um paradigma, e a gente está mudando a cabeça dessa geração Z e a geração Alfa, que são os nascidos a partir de 2010. É uma geração que não tem diferença entre meninos e meninas. E isso é lindo, porque a gente vai conseguir, finalmente, acelerar esse processo e diminuir preconceitos ou atitudes não tão bacanas que a gente vê hoje. Então, é legal. Por que eu trago isso? Porque a gente tem que entender o que vem para interiores, o que vem para cor, o que vem para design, a gente tem sempre uma macro por trás. Então, esses aqui são alguns exemplos para a gente ligar nossas antenas e a gente entender que tudo que a gente observa e tudo que a gente presencia e que a gente tem experiência o dia inteiro vai contribuindo com o quebra-cabeça para a gente trazer isso para a nossa realidade. Outro exemplo aqui é da coleção da Louis Vuitton. Então, as marcas de luxo trazendo isso muito para o seu conceito. Então, a Louis Vuitton, desde 2019, ela contratou o Virgil Abloh para fazer as coleções masculinas. Então, a primeira coleção que ele fez foi em Paris, ele trouxe florais, trouxe tons pastel, enfim, trouxe uma delicadeza para a alfaiataria. E na segunda coleção que ele trouxe candy colors, ele trouxe babado, então mostrando como que o luxo também já entendeu que o masculino ele não precisa ser duro, ele não precisa ser seco, ele pode ter essa delicadeza, né? Ele pode ter essa aura mais sutil, né? Essa delicadeza de você lidar com o mundo. Entrando em interiores, o mármore, que sempre foi um arquétipo de interiores, movelaria, então o mármore, né, e as texturas de mármore saindo só de piso e parede, a gente indo muito para a movelaria, a vantagem dos porcelanatos, né, da Roca, principalmente, que são lâminas de 7 milímetros, então são peles na movelaria, que a gente está fazendo absurdamente, né, invadindo. Isso começou em Milão lá em 2018, então hoje a gente vê muita gente já trocando vidro por mármore e ficando, né, fazendo projetos lindíssimos. Aqui um exemplo da loja da Burberry, então com esses tons mais neutros, esses tons mais delicados, uma outra loja deles com essa aura de florais, né, então uma loja que tem coleções femininas e masculinas, trazendo esse design mais delicado aí para dentro da loja. Aqui uma cozinha toda vestida com mármore, né, trazendo essa referência.
E os tons de rosa, rosa completando quase uma década aí, em suas várias nuances, e os tons pastel, que também continuam em cena e trazendo essa delicadeza. E para fechar, eu queria compartilhar aqui o Instituto Salk. Não vai dar tempo de eu contar a historinha dele, mas é uma história muito legal, é um instituto de pesquisa, então, que o dono contratou o Louis Kahn para fazer essa arquitetura. Então a gente pode ver aqui que tem mármore, que tem concreto, mas você tem uma delicadeza por conta da simetria, da delicadeza, né? Um projeto integrado com a natureza. Então, como que a gente consegue trabalhar esses materiais em projetos e, ao mesmo tempo, sendo materiais brutos, conseguir trazer essa delicadeza para os espaços. E, por último, falar um pouquinho para vocês da Volta às Origens. A Volta às Origens é uma macro que ela fala tanto de pluricultura, ela fala de etnotech, ela fala da gente pegar as tradições locais, juntar com o que a gente tem de tecnologia, ela fala do renascimento africano, de afrofuturismo. A gente teve um exemplo em 2018 que foi super emblemático, que foi o Pantera Negra, que foi também o primeiro super-herói negro. Ela também foi acelerada por conta da pandemia, porque a pandemia ela veio mostrar que, diante de um perigo incomum, somos todos iguais. Não importa sexo, não importa religião, não importa cor, não importa raça, não importa classe social, diante do mesmo perigo, somos todos humanos iguais. Então, a gente teve várias expressões ao longo do ano de 2020, eu trouxe algumas aqui para vocês, mas o que importa a gente saber: somos a geração mais diversa da história da humanidade. O crescimento até 2050, o principal crescimento populacional da Terra vem do continente africano. Na década de 40, a maioria nos Estados Unidos vão ser de afrodescendentes e de latinos. Então, nós somos todos iguais, nós somos diversos, e isso é muito importante a gente ter, né? Então, a gente vê isso muito nessa cultura cada vez mais híbrida, mas também a gente tem que dar importância para o local. A tradição local, o feito à mão, o artesanato se aproximando de arte, isso está tudo dentro dessa macro tendência. Aqui um exemplo, de novo, de entretenimento para a gente ver como a diversidade vem tomando conta, né, e colocando isso na nossa cabeça. Então, aqui eu trago alguns exemplos. Então, Mulan, né, que é uma heroína na antiga China, o Coringa, que era um vilão, mas mostra que ele se tornou vilão por conta de uma sociedade doente, né? O Parasita, que ganhou Oscar o ano passado, o Soul, que foi lançado, era para ter sido lançado o ano passado, foi lançado pela Pixar esse ano, né? Então tem um protagonista negro, fala um pouco de transcendência, fala muito de você viver na sua plenitude. Quem não assistiu, assista. É um filme lindo, muito mais para adulto do que para criança, mas passa uma mensagem muito bacana. A gente tem esse protagonismo das mulheres negras, principalmente nos Estados Unidos, brigando por esse espaço. E a gente tem o emblemático Star Wars, que eu sempre gosto de trazer, porque na década de 80 todos os Jedi eram loirinhos de olho azul, e agora, no século 21, a gente tem quem? A Jedi é uma menina, uma mulher. Quem é a melhor amiga dela? É um negro. O namorado do negro, ela é uma oriental, e ainda ela flerta com o vilão da história, querendo trazer ele para o lado do bem. Então, isso mostra uma mudança da sociedade, de conceitos culturais. Isso é sensacional. Aqui alguns exemplos trazendo, né, para o interiores. Então, essas padronagens do feito à mão. A gente tem esse exemplo dessa AAAA, que é um ateliê autodidata, que ele traz esse feito à mão, arte têxtil do Mali, trabalha com artesãos do Mali e vende mundialmente. Então, são texturas e padronagens fantásticas, trazendo essa questão do artesanato africano, com as suas várias tribos, com as suas várias histórias, dos tuaregues, de Mali, trazendo a cultura berbere. Então, trazendo várias culturas para a gente ver a importância disso e alertar a gente para o regional, como a gente tem no Brasil, técnicas regionais lindíssimas, né? E como que a gente dá valor para isso.
e as marcas de luxo já entenderam o valor desse mercado, né? Então, eu tenho um dado aqui, que esse dado é do início do ano passado, eu tenho certeza que ele aumentou, mas a gente tem uma projeção, tinha uma projeção, final de 2009, início de 2020, que o mercado de artesanato iria crescer 12% até 2023. É um mercado que já valia 34 bilhões de dólares, então é um mercado que, dada essa mudança que a gente teve de emprego formal, eu imagino que o crescimento dele vai ser maior. Os países subdesenvolvidos são responsáveis por 65% de tudo que é produzido em artesanato, então é um mercado gigantesco. E o luxo, a indústria do luxo já olhou para isso. Então, de novo, aqui só representando, né, que nós somos a geração mais diversa da história. Outros movimentos que a gente tem que chancelam e que tornam essa onda mais forte, a gente teve aí o Floyd em junho do ano passado, Black Lives Matter, a gente teve uma citação sobre esse evento no Oscar desse ano, quando a gente teve a condenação do policial que acabou sufocando ele. Então, a gente está no momento que as pessoas não vão ficar mais quietas, e graças a Deus, né, para a gente entender que o mundo é plural, e ele é colorido, né, ele não é ou preto ou branco. E aqui algumas expressões de arquitetura e design. Então, a gente tem esse arquiteto Mamani, que ele criou essa arquitetura neoandina, que ele cria esses ambientes de interiores super coloridos, super alegres, né, que ele auto-intitulou de arquitetura neoandina, então que ele faz as casas dos comerciantes na Bolívia. A gente tem essa questão do wabi-sabi, então esse imperfeito, o desgastado, né, essa estética do impermanente, do incompleto, isso vindo muito para a cena. O primitivismo, então essas formas primitivas, né, a gente vê muito isso em decoração. E aqui um exemplo do Azulik, que é em Tulum, no México, que é esse hotel com formas orgânicas, com interiores orgânicos, usando de tecnologia, usando de arquitetura sustentável e com esse interior todo, né, como se você tivesse integrado na floresta, né? Sensacional. E já encaminhando para o fim, para a gente ter um tempinho para conversar, a Paola Paronetto, que é uma ceramista, que ela usa uma técnica de cerâmica mais cerâmica de papel, e ela faz esses vasos super delicados, que parecem papéis, mas são cerâmicas, né? Ela faz essa argila de papel, e tem uma paleta super de tons terrosos, super aconchegantes, e a cerâmica voltando com muita força, né, para a cena. E aqui é um site que se chama Made 51, que ele vende produtos de artesãos refugiados para todo mundo. Então, vocês podem entrar, tem almofada, tem luminária, tem objetos de decoração. É incrível o trabalho deles. E eles são chancelados pelo Alto Comissariado da ONU. E o último case que eu queria apresentar para vocês é esse The Best Room. Então, hoje a gente já vem uma nova sigla aí, que não é o Do It Yourself, é o Do With Others, que é muito de você usar essa riqueza do artesanato, você usar essas comunidades locais e transformar isso em renda de uma forma que você atenda todos os stakeholders. Então, The Basket Room, eles fazem cestas, eles fazem bolsas, coleções, e eles trabalham com artesãos da África, né, geralmente famílias que dependem da renda feminina, e com esses tecidos de cores vibrantes e coleções limitadas, eles fazem essa venda online para vários países. Então, hoje era isso que eu tinha para dividir com vocês. Essa foi a Volta às Origens, a gente se inspirou muito na coleção 2020, então com as texturas de mármore, com super formato, com as lastras de 1,20 por 1,20, 1 por 2 e 1,20 por 2,50, que é da altura do pé direito, ou 1 por 2, que cabe dentro do elevador, para otimizar a logística. A coleção 2020 foi muito baseada na Volta às Origens e na Era da Experiência. E a coleção 2021 a gente trouxe muitos neutros, os clássicos, entendendo que a casa pede esse momento de leveza.
Então, foi isso que eu separei hoje para vocês. Espero que eu não tenha falado muito rápido, espero que vocês tenham gostado, e eu fico aqui com vocês mais esses minutinhos que eu acho que a gente tem, né, Rosane? Para a gente conversar um pouquinho. Cris, você não vai mostrar os lançamentos? Eu tô curiosa, é incrível. Eu imagino como os lançamentos devem estar incríveis. O lançamento, eu convido todo mundo para ir para o site para dar tempo da gente conversar um pouquinho das inspirações da Roca. Não precisa, porque nós vamos fazer os tours com a Roca nos próximos dias. Aí. A gente vai maravilha. Nós estamos organizando com a Angélica os tours virtuais no showroom, que eu acho que está tudo aplicado no showroom aí do Paraná, né? E sim, os lançamentos, sim. E a gente vai fazer o showroom. Vamos fazer as visitas ao showroom, visita virtual. Então, aguarde e se inscrevam. A gente dividiu por praça, por regional. Então, a gente vai fazer por regional ABD, por estado. E aí, com equipes pequenas, para todo mundo conseguir aproveitar bem. Vai ter um guia para olhar e vai explicar tudo mais. Mas, Cristian, eu queria te fazer uma pergunta que eu não sei se você pode responder, porque pode ser que seja sigiloso por conta da... que vocês transferem esse estudo todo para produto? Como que é feito isso internamente na Roca? Isso é uma curiosidade minha mesmo de marketing, sabe? Então, foi um pouquinho daquele gráfico inicial. Qualquer indústria, né, a gente tem que olhar essas macro tendências. E, por exemplo, o que é muito natural, né, quando a gente fala de design de interiores? A gente ir numa feira de Milão e ver, por exemplo, feminino traduzido em ambientes mais leves, muito vidro, muita delicadeza, formas arredondadas, que traz muito isso da delicadeza, né, das cores mais candy colors, dos tons pastel. E então, às vezes, quando a gente olha no 3D, que é a movelaria, que são luminárias, né, a gente consegue falar, isso aqui é minimalismo, isso aqui é feminino. E aí é um desafio, né? Porque a indústria de porcelanato, a gente tem que transformar isso em 2D, em textura, em plano. Então, a gente olha muito para as texturas. Como que você traduz isso em texturas? Então, por que o mármore, que ele sempre foi um clássico, ele cada vez ganha mais espaço? Por quê? Porque a gente quer ter esse contato da natureza. Hoje a gente tem tecnologia para reproduzir o mármore. Acaba sendo um produto mais sustentável, porque eu acabo não extraindo tanta matéria-prima direto da natureza. Eu consigo ter uma produção com reuso de água, né? Placas mais finas, menos material utilizado. Então, a gente tem que fazer esse caldeirão e traduzir isso em forma de texturas e cores. Então, é mais ou menos esse... A gente vai tirando as camadas, né, Rosane? Até a gente chegar na textura, nos formatos mais cleans, tudo isso. Maravilha, deve ser muito interessante isso, viu, Cristi? Tem algumas... Eu tenho perguntas aqui. Você quer olhar o chat? Quer que eu te faça pergunta? Eu estou vendo aqui uma da Andressa. Se você tiver outras perguntas que você está vendo, pode me fazer. Então, onde encontrar fontes de pesquisa de macro tendências? Olha, Andressa, a gente tem alguns futuristas, né, e algumas escolas de estudos de futuro internacionais. Então, a gente tem Institute for the Future, que eu fiz uma especialização lá, que ela é na Califórnia. Você tem a Aerolito, que é uma escola de estudos futuros. Você tem o Voicers, que são... Isso tudo você pode seguir no Instagram, tá? Que tem cursos online, às vezes falando de macro tendências, a própria WGSN, que eu te falei, tem a Peclers Paris, que também eles falam muito de macro tendências, tem a Lie Delcourt, que é uma das mais influentes na moda, né, que em 2018 ela fez um manifesto falando do slowmerismo, do consumo consciente na moda. Então, a gente tem alguns birôs de tendência, mas se você procurar por macro tendências, você já vai ter uma referência bastante boa. Mas o legal é assim, Andressa, você também olhar de uma forma multidisciplinar, sabe? E você olhar expressões na arte, na moda, e tudo vai se fundindo para você começar a ter esse olhar mais crítico sobre o que faz sentido para você e para o teu universo de clientes, né? Então, é muito plural e muito democrático quando a gente fala de tendências, tá?
A Simone está perguntando se a gente disponibiliza essa apresentação. Simone, infelizmente, não, a Cristi não vai disponibilizar. Eu já imaginava, né, Cristi? Porque é um material de estudo, de pesquisa, Simone. Mas, assim, quem fizer os tours da Roca vai receber pelo correio depois o kit, bem legal, que tem todo o material, né, de lançamento, enfim. Vamos fazer um curso, Rô, com a BD? Vamos fazer um curso? Daí a gente faz uma apostila linda para o pessoal. Eu acho, vamos pensar nisso mesmo, viu, Cristina? Se alguém mais tem alguma pergunta, se não tiver, a gente já pode caminhar para fechar, né, Cristi? Porque a gente já está quase 1 hora aqui. A gente tem mais uns 10 passou minutinhos bem rapidinho. aí. Passou bem rapidinho. Adquirir o mostruário. A Rosane podia mandar para a gente, todo mundo que está online, a gente manda catálogo, né? A Angélica está aí, da minha equipe também. Podia mandar o catálogo, o link para todo mundo dos catálogos. E aí vocês podem pedir as peças que vocês precisem. Mas é legal, vamos mandar, Angel, os catálogos para todo mundo. Ai, a Érica aqui. Obrigada, Érica. Que bom que você gostou. Esse conteúdo é bárbaro, né, Cristi? Todo mundo ama. Gente, mais perguntas, gente? Então é isso, gente. Vamos... a Laura aqui, a Laura do nosso acadêmico, ela está de olho aqui para levar esse conteúdo também para as universidades, Cristi. Mas isso é um papo para depois. Faço, Laura. Me segue no Instagram que você vai ver as novidades. Vamos ver aqui, ó, a Erilaine falando que estava com saudade dos eventos. Eu não vejo a hora da gente fazer ao vivo, né? Vamos tomar vacina logo. Ronaldo, a gente vai pegar o mailing de vocês com a BD, tá? E a gente vai mandar o catálogo para o endereço que vocês têm cadastrado lá com a BD. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristi. Muito obrigada por sempre dividir essa pesquisa. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu só colocar aqui o Instagram para o pessoal. As meninas já colocaram, eu acho, a Angélica e a Lu, mas... pediram para repetir aqui. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Fico feliz porque eu sei que o tempo de todo mundo é escasso. Sei que vocês deixaram de fazer alguma coisa para estarem aqui. E vamos nos falando. O que não deu tempo da gente responder aqui, que a Rô tem que encerrar, eu fico super à disposição no Instagram. Vocês podem me mandar um direct e a gente conversa por lá. Cristi, obrigada. Roca, obrigada em nome da BD, a Roca também por acreditar na BD, no trabalho do design de interiores. Quero agradecer também a Coral, a Templus e o Varejão das Tintas, que vem lá de Minas e estão com a gente aí o ano todo também, em todos os nossos eventos online. Cristi, tem bastante coisa para a gente fazer esse ano, viu? Vamos Roca, fazer. BD. E a gente vai divulgar muita coisa ainda juntos. E tá bom, gente. Curso, sim. Prazer, pena que agora a gente não vê, né? E nesses eventos fica todo mundo com a câmera fechada, mas foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu adoro ficar falando e viajando aqui com todo mundo. E vamos conversando. Até o próximo evento. Ronaldo, meu Insta é meu nome, Cristi Silva, daí você já vai me achar lá, com H. Rô, muito obrigada. Estamos sempre super à disposição. Angélica, obrigada. A Angélica sempre deixa tudo super organizado aqui. Só eu entrar e vamos falando. Estou sempre à disposição aí, Rô, para outros temas, outras conversas, workshop, bate-papo. Vamos nos ver mais esse ano. Com certeza. Tá obrigada, bom? Cristi. Um Angélica, beijo. obrigada. Tchau, tchau, obrigada gente. Obrigada a todo mundo, gente.